Você não percebeu ainda, mas toda vez que você explica demais, você se enfraquece. E toda vez que você reage, você entrega exatamente o que a outra pessoa quer. O estoicismo ensina algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Parar de falar, parar de reagir e simplesmente ir embora. Sem aviso, sem explicação, sem olhar para trás. Existe uma coisa que ninguém te ensina, mas que pode mudar completamente a forma como você vive, se relaciona e principalmente como você se posiciona. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa explicar tudo. E você definitivamente não precisa implorar para ser entendido. O estoicismo ensina algo muito simples, mas extremamente poderoso. Aquilo que você controla é apenas você. E quando você entende isso de verdade, tudo muda. Porque a maioria das pessoas vive tentando controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro faz, e se perde completamente nesse processo. Você tenta explicar, tenta fazer o outro entender, tenta mostrar o seu valor, tenta ser suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode doer, mas vai te libertar. Quem quer entender, entende. Quem quer ficar, fica. E quem precisa de 1000 explicações, já decidiu não te valorizar. Marcos Aurelius, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que a paz vem quando você para de se preocupar com aquilo que não depende de você. E olha ao seu redor. Quantas vezes você já perdeu sua paz tentando convencer alguém? Quantas vezes você já se desgastou tentando ser ouvido? Quantas vezes você já explicou tanto que no final quem saiu errado foi você? Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E esse padrão te mantém presa. Porque enquanto você explica, você ainda está disponível. Enquanto você reage, você ainda está acessível. Enquanto você tenta, você ainda está dentro. E pessoas que não te valorizam se alimentam exatamente disso. Da sua reação, da sua atenção, da sua insistência. Agora pensa comigo. O que acontece quando você para? Quando você não responde? Quando você não discute? Quando você não tenta mais explicar? Quando você simplesmente se afasta? Em silêncio. Sem anúncio. Sem drama. Sem última conversa. Algo muda. E não é só no outro. É dentro de você. Porque o silêncio não é fraqueza. O silêncio é controle. É autocontrole. E o autocontrole é poder. O estoicismo ensina que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não reconhece isso. E mesmo assim, você insiste. Insiste em conversas que não levam a lugar nenhum. Insiste em pessoas que já mostraram quem são. Insiste em situações que já provaram que não vão mudar. E isso vai te desgastando, vai te diminuindo, vai te apagando, até você começar a duvidar de si mesma. Mas a verdade é simples. Você não precisa de mais argumentos. Você precisa de mais atitude. E atitude, nesse caso, não é brigar, não é confrontar, é sair. E sair em silêncio. Porque quando você anuncia demais, você dá tempo. Quando você explica demais, você abre espaço. Quando você fala demais, você perde força. Agora, quando você age, sem avisar, sem justificar, sem olhar para trás, você quebra o padrão. E isso é algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Porque sair em silêncio exige algo que a maioria não tem: desapego. E o desapego é assustador, porque ele te coloca frente a frente com o desconhecido, sem garantia, sem certeza, sem controle sobre o que o outro vai fazer. Mas é exatamente isso que te liberta. Porque o controle nunca esteve no outro, sempre esteve em você.
E quanto mais você tenta controlar o outro, mais você perde o controle de si. Marcos Aurelius também dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E é aqui que tudo se encaixa. Você não controla se alguém vai te valorizar. Você não controla se alguém vai mudar. Você não controla se alguém vai reconhecer o que você faz. Mas você controla se você fica, se você aceita, se você continua. E principalmente, se você vai embora. E ir embora em silêncio é uma das formas mais altas de respeito próprio. Porque você não está tentando provar nada. Você não está tentando convencer ninguém. Você não está tentando ganhar. Você está simplesmente se escolhendo. E isso muda tudo. Mas deixa eu te alertar sobre algo importante. Sair em silêncio não é só desaparecer por fora. É desaparecer por dentro também. É parar de pensar na pessoa o tempo todo. É parar de criar cenários na sua cabeça. É parar de esperar uma mensagem. É parar de imaginar um retorno. Porque sair e continuar emocionalmente preso não é sair. É só mudar de lugar. E muitas pessoas fazem isso. Se afastam fisicamente, mas continuam presas mentalmente. E isso prolonga a dor, prolonga o apego, prolonga o ciclo. Se você quer realmente aplicar o estoicismo na sua vida, você precisa cortar o acesso externo e interno. E isso não é fácil, mas é necessário. Porque toda vez que você volta, você ensina a outra pessoa que pode te perder, e ainda assim te ter de volta. E isso destrói completamente o seu valor. Agora imagina o contrário. Imagina alguém que não reage, que não implora, que não explica, que simplesmente vai embora e não volta. Essa pessoa se torna inesquecível. Não porque fez algo grandioso, mas porque fez algo raro. Teve controle, teve respeito próprio, teve coragem. E é isso que você precisa desenvolver. Não para impressionar ninguém, mas para se proteger, para se preservar, para se manter inteira. Porque no final, não é sobre quem te perdeu, é sobre você não se perder mais. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho o silêncio. E se você quer aprender a ter mais controle emocional, mais força mental, e nunca mais se colocar em situações que te diminuem, se inscreve no canal e deixa seu like. Nem toda batalha precisa ser lutada. Algumas só precisam ser abandonadas em silêncio.